A derrota do Lula e também do Bolsonaro na eleição municipal que terminou neste domingo vai propiciar a ascensão de uma nova estrela do conservadorismo, que é Tarcísio de Freitas, esse cidadão aqui, que é Tarcísio de Freitas, governador e grande eleitor e grande vitorioso dessa eleição de São Paulo. Isto explica muita coisa do que está ocorrendo, inclusive internacionalmente, com aquele inexplicável veto da Venezuela nos BRICS. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra, porque o que tem a política municipal a ver com a política internacional? Nesse caso, sim, porque tudo foi trabalhado para que não só as eleições municipais, mas todo o quadro político e econômico para propiciar a vinda desse novo líder conservador, que pode até não ser ele, mas que tudo indica, tudo leva a crer que ele será o grande ungido como o sucessor do Bolsonaro na direita. Por quê? Porque Tarcísio de Freitas, um cidadão nascido em Brasília e um neófito na política de São Paulo, há 51 anos, de origem militar, foi capitão do Exército, mas depois ingressou na vida técnica no governo federal, lá se destacando a ponto de ser designado ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. E de lá saindo direto para o governo de São Paulo. Sim, ele nasceu em Brasília, e não tinha nada a ver com São Paulo. É um neófito na política paulista e inclusive brasileira, mas tem as costas quentes. E aqui que eu me baseio para explicar o apoio internacional de Tarcísio de Freitas no exterior, principalmente nos chamados centros de poder. Foi assim que surgiu o Fernando Henrique na política brasileira. O Tarcísio de Freitas já mostrou a que veio. Ele privatizou a Sabesp, quando todo o governo Lula estava se preparando para retomar a reestatização e, se possível, até a compra de novas empresas, daquelas empresas como a Eletrobras, que entraram no queima das privatizações. E lá estava o Tarcísio de Freitas impondo a privatização da Sabesp, a empresa de águas de São Paulo, a poderosa Sabesp. Mas ali estava ele impávido e ninguém ousou contrariá-lo, pelo menos publicamente. Bom, esse é o homem. É um político que não fala, que praticamente não tem rosto porque não aparece. Tem esse sorriso bonito aí, que a gente vê, mas também tem toda uma estrutura de frieza, uma estrutura que é requerida por muitos daqueles que têm o apoio internacional ou dos centros do poder lá fora. Ao contrário de Bolsonaro, por exemplo, ele não é um tipo que se exalta, não é um tipo que esbraveja, é um tipo que age calculadamente a cada centímetro, por onde atua. E é aqui que eu vejo muita proximidade dele com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique era um intelectual, tinha aquela vaidade dele como intelectual e como professor universitário. Tarcísio é até mais modesto, mas sabe também agir por baixo do pano, ou agir nas chamadas bases fáticas ou concretas de onde existe o poder. Vamos ver também como é que essas coisas estão acontecendo no Brasil. De repente a gente vê lá o Lula vetando o ingresso da Venezuela nos BRICS, e ao mesmo tempo se ausentando. É certo que houve aquele acidente no banheiro, mas que acidente foi aquele?
E como é que o avião do Lula ficou 4 horas e meia em São Paulo, rodeando ali a cidade do México? Foi aquilo um aviso, não é, para o Lula? Para o Lula, inclusive, ser encaminhado, ser levado, finalmente, a vetar a Venezuela dos BRICS. E se ele não vetasse, o que poderia ocorrer? Talvez até um destino meio parecido ao da Dilma, que foi empichada com 1 ano e 6 meses de governo. Se fala que as pressões contra a Venezuela e contra o Lula não vão terminar ali naquele veto dos BRICS. E já estariam exigindo, inclusive, o desembarque do Lula e do Brasil dos BRICS, justamente para propiciar a nova volta do conservadorismo, ou seja, alinhamento automático com os centros do poder, digamos aí, à frente os Estados Unidos e as grandes potências ocidentais.